como elevar a percepção dessas energias sutis que existem no universo. Primeiro passo para isso é começar a silenciar a nossa mente. Nós precisamos silenciar essa aceleração mental, esse monte de pensamentos, esse monte de estímulos constantes que nós vemos atualmente. O que é muito comum, por exemplo, você vai se alimentar. Então, ao invés de estar prestando atenção ao alimento que está à sua frente, ao cheiro, ao gosto, né, ao que você está enxergando, a forma que ele tem, as percepções no seu paladar, provavelmente você está colocando a comida para dentro, sem atenção nenhuma, e você tá ou assistindo televisão, ou mexendo no celular ao mesmo tempo, ou outra coisa está acontecendo ali em paralelo. Nós estamos num momento da nossa vida que parece que cada vez mais nós precisamos de estímulos o tempo todo. Então não basta mais tomar banho. Tem que tomar banho fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Não basta mais se alimentar, tem que se alimentar fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. E o problema disso tudo é que nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Então é muito comum que todos os sinais sutis, todas as informações que o seu corpo lhe dá, você ignora completamente. Então, vamos a um exemplo prático. Pensa que se você estivesse realmente tendo uma autopercepção, você ia perceber assim, nossa, eu tô sentindo que tem um desconforto aqui levinho nesse lado aqui da minha cabeça. O que será que tá acontecendo? Aí eu vou olhar, nossa, será que eu bebi água? Será que eu passei mal essa noite, não dormi bem, tive uma noite com menos horas de sono? Será que eu tive algum estresse que está causando essa dor de cabeça? Será que eu fiz uma viagem de avião, né? E aí tem toda essa questão que às vezes, né, a pessoa sente um pouco pior depois. O que aconteceu? Será que eu conectei com alguma frequência vibracional mais baixa? Então, assim, uma coisinha muito sutil, muito de leve. Eu já estou entendendo a mensagem, ok? Meu corpo está mostrando que algo não está em equilíbrio. E eu faço uma espécie de checklist, né? Uma espécie de verificação de vários aspectos para procurar identificar qual pode ser o problema do meu corpo estar sinalizando isso. No momento que eu faço isso de uma maneira real, presente, verificando ponto a ponto, por exemplo, se eu chego à conclusão que eu realmente não bebi muita água, eu vou ajustar isso. Se eu cheguei à conclusão que eu não dormi muito bem, eu vou corrigir isso na próxima noite de sono. Se eu cheguei à conclusão que eu tô com algum problema ali que tá me incomodando, eu vou usar técnicas para me aprofundar naquele assunto, para conseguir ter clareza sobre aquele sentimento, sobre aquelas emoções, sobre aquele fato e assim por diante. Eu olho para aquele sussurro do meu corpo e eu vou agir no sentido de resolver. Isso é uma pessoa que está consciente, tá? Que está presente, que está sentindo a si mesma. Se eu não estou sentindo, esse sinal vai passar completamente despercebido. Vai ser aquela coisa assim, deu ali aquele desconforto de leve, você nem sentiu e você tá lá na sua loucura. Correndo e fazendo mil coisas e correndo de prazo e vai pra cá, vai pra lá, mil estímulos. Aí aquilo que era um pequeno desconforto vai virando um desconforto maior. Daqui a pouco começa a ficar uma dor mais intensa. E você ou você tá tomando analgésico, ou você tá simplesmente assim, ai, minha cabeça hoje tá me incomodando, hoje eu não tô legal. E continua como se fosse um trem descarrilhado descendo a ladeira. De repente, você começa a ter crises de uma dor de cabeça assim que você já não suporta. Ou seja, o que era um sussurro, uma informação que o teu corpo estava passando devagarinho para você perceber que algumas coisas precisavam ser ajustadas, precisou virar um grito, porque você não está escutando, você não está prestando atenção em nada. Então, quando nós aprendemos
a perceber as frequências mais sutis, os movimentos mais sutis do nosso corpo e as mensagens que ele vai passando, quando elas estão lá no sussurro, é muito mais fácil resolver sem precisar chegar num grande problema de saúde. E quais as técnicas que nós podemos usar para nos ajudar a ter essa atenção? Primeiro passo: tenha presença no que você estiver fazendo. Então, por exemplo, se você está falando com uma pessoa, ouça atentamente o que ela está te dizendo. Converse com ela, esteja presente naquilo ali. Você está comendo, esteja presente naquela refeição. Está tomando banho, esteja presente no seu banho. Comece com uma prática que não é, eu não vou dizer que é simples, tá, gente? Porque quanto mais você estiver desconectado da presença, mais difícil tudo isso vai ser. Vai ser como se fosse assim: meu Deus do céu, tô de castigo agora, preciso prestar atenção aqui, mas eu queria estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É um exercício que aos pouquinhos, repetindo várias vezes, vai chegar um momento que você de fato vai conseguir estar presente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo: tenha momentos de silêncio no seu dia. Seja antes de dormir, que você fecha os teus olhos, você, assim, sabe, faz uma reflexão sobre como foi o seu dia. Ou pela manhã, quando você acorda, sabe? Você pode fazer um momento de oração, ou se você não faz orações, não tem esse hábito, você faz um momento de silêncio, simples assim. Fecha os seus olhos, sem barulho nenhum, sem música, sem nada rodando, nada acontecendo, fica só você, 5 minutinhos ali com os olhos fechados, prestando atenção no seu corpo. Quais são as sensações físicas? O que ele está te trazendo de informação? Quais são os sentimentos? O que está vindo ali na sua mente? Quais são os assuntos que você tá ali, ó, com a cabeça acelerada, sabe? Observa, é o lugar de observador, não é o lugar de entrar naqueles problemas, é simplesmente de observar. Repetindo esse processo pelo menos 1, 2 vezes ao dia, você vai aos poucos desligando esse piloto automático. Outra coisa que ajuda demais: ter mais tempo de contato com a natureza. Por exemplo, se você mora numa cidade grande, procure ter plantas dentro de casa, de repente, ou ir no parque no final de semana. Se você tiver algum pedacinho, às vezes tem uns condomínios que tem, né, uma área verde, tira o calçado, coloca os pés na grama, visualiza raízes saindo dos seus pés, assim, energeticamente falando, né, mas visualiza como se raízes saíssem dos seus pés e fossem profundamente na terra, e você imagina toda a energia de cansaço, de tensão, de preocupação, de nervosismo, de ansiedade indo embora por aquelas raízes. Isso ajuda assim demais, sabe? A você se conectar. Se você mora perto do mar, né, colocar os pés na areia, andar com os pés na beira da água, ficar quietinho escutando o barulho do mar, que é altamente terapêutico. Sem contar que qualquer prática que você faça de colocar os pés na terra, né, seja na grama, seja na terra, seja na areia, você está harmonizando todo o seu campo eletromagnético, que vai fazer você se sentir muito melhor. São pequenos passos, né? Tanto o silêncio quanto a oração, esse estado de presença, o contato com a natureza. Se você puder fazer uma atividade física, uma caminhada, mas de uma maneira presente, não lá fazendo a caminhada com fone de ouvido, escutando 1000 outros assuntos e com a cabeça, daí não vai estar fazendo nada para acessar a energia mais sutil, tá? Você simplesmente vai estar ali naquele piloto automático, fazendo atividade física no piloto automático, e aí não vai ter essa percepção. Uma outra coisa que ajuda bastante, assim, não acessar os corpos sutis, mas ir desacelerando um pouco a mente, é fazer leitura, né, de livros. Sabe aqueles livros? Eu não sei se vocês tinham esse hábito, eu sempre gostei de ler muito, então eu amava ler livros, assim, sabe, de histórias, de ficção, qualquer livro que você entra ali naquele enredo e você vai ativando a sua imaginação. A leitura de, por exemplo, passar ali no feed das mídias sociais, ver perfil em redes sociais, isso não traz essa conexão. Você não tá usando a tua imaginação, você tá ali como se você fosse um espaço
aonde tudo é jogado em você, né? Então é exatamente o contrário, é sair desses estímulos de estar toda hora correndo acelerado, querendo ver cada vez vídeos mais rápidos, mais acelerados, menos tempo de atenção, porque tudo que nós fazemos todos os dias, a gente vai virando um hábito. E esses hábitos que nós estamos criando atualmente, eles só estão nos desconectando da nossa própria essência, porque a gente está parecendo um monte de robozinho programado para correr e nem sabe o que está fazendo. Quanto tempo de silêncio você tem no teu dia? Quanto tempo de conexão genuína, verdadeira você tem com você mesmo? E aí, se você já estiver um pouquinho mais avançado, você pode fazer práticas, técnicas de respiração, né? Eu até vou deixar aqui ao final do vídeo algumas opções também quanto a isso. Você pode fazer meditação, né? Então, assim, vai indo. Se você tem alguma prática religiosa ou espiritual, de algumas técnicas que você use para fazer essa conexão, pode ser super interessante. Mais ou menos por esse caminho. Vamos desacelerar, vamos ter os nossos momentos de conexão para que a gente possa perceber esse mundo maravilhoso e mais sutil que está o tempo inteiro acontecendo. Uma pena é que com tanto ruído seja impossível escutá-lo. E esses exercícios vão te ajudar a ter uma percepção melhor de todo esse universo que está aí acontecendo ao mesmo tempo dessa correria louca. Tá certo? Um grande beijo. Tchau, tchau.